intervalo. Algumas pessoas voltaram, outras estão voltando. Estou vendo Muito uma bem. pessoa tão antiga, viu? Antiga não, amiga antiga. Mas é gostoso quando a gente vê, por exemplo, Salete sentadinha ali. Ah, Maravilha, sim. Salete. Prazer em Ah, vê-la, viu? peraí, deixa eu Que abrir aqui, maravilha. Salete, para você falar. Pode abrir o microfone. Ai, que prazer, professor, também te ver. Que bom. Que bom. É interessante porque a gente vai começando a se sentir em casa, né? Quando as pessoas Vai. se não conhecerem, vai se sentindo em casa, Quem né? comentou aqui? Maria Luísa. Saudades. Maria Luísa fez aula no CPUSP em 2006. Olá, olha só. É, Maria Luísa, É, José, sim. vão Então, não... aparecendo pessoas Que coisa antigas, pessoas maravilhosa. novas, né? Então, Muito bom, muito muito bom. bem. Zé, então, muito bem-vindo. Vou começar aqui com a nossa conversa. E você é o grande inspirador desse nosso programa de 21 dias, né? Com a sua frase que você disse despretensiosamente naquela nossa aula do grupo de estudos do Dr. Bolho, né? Onde você falou que a repetição é matéria-prima do aprendizado e do aperfeiçoamento. E aquilo me fez cair uma ficha que já vinha caindo há um tempo, porque eu já vinha pensando sobre o tema da repetição versus a novidade, o quanto que a gente tá cada vez mais viciados em novidade, né? E eu mesmo me peguei muitas vezes querendo inovar, inovar, inovar sempre, e cada vez uma aula diferente, sempre alguma coisa diferente, né? Até que em algumas conversas do meu programa mesmo, surgiram algumas coisas. Acho que a repetição é importante, né? Parece que a repetição é importante. A gente precisa aprimorar certas coisas, aprimorar certos aspectos técnicos, aprimorar certas coisas que demandam a coordenação motora, como tocar um instrumento, né? Eu fico sempre pensando nessa Uhum, referência do instrumento, o quanto uhum, que um pianista, para ele poder improvisar e colocar a sua expressão, né, dentro de um show, o quanto que ele precisa ficar ali treinando a escala, e ele treina horas e horas, todos os dias, mesmo já sendo um grande profissional, ele não para de treinar, né? Ele não para de treinar o básico. E, e na nossa prática não deveria ser diferente, né? O quanto que a repetição é importante para a gente poder dar passos cada vez mais largos, sem perder os pés, né, na origem, os pés no chão, os pés naquilo que sustenta, aquilo que dá a base. Então a repetição me parece ser esse aspecto fundamental. E, e fico pensando em tantas coisas, a gente já está no 18º dia, começamos no dia primeiro, algumas pessoas estão acompanhando todos os dias, outras nos dias que dá, e está tudo bem também, né? A gente faz aquilo que dá hoje. E, e como cada vez, né, pode ser diferente a partir de uma mesma sequência, uma mesma série. Então não existe repetição no fundo, né? A repetição é uma ilusão ou talvez seja uma perspectiva muito superficial da prática, assim, porque quando a gente vai querendo mesmo, pegando gosto por se adentrar a ela, não existe repetição, é impossível. E eu também, é engraçado, me peguei muitas vezes também falando assim nas aulas. Então volte para a postura de meditação. Não tem volte para a postura, não tem volte, né? A gente não está voltando para nada, a gente está indo. Porque só que a gente se vicia também, se acostuma em falar certas palavras que talvez também não ajudem na experiência da, da de que não tem essa repetição é uma ilusão, né? Assim, no fundo a sensação ela pode ser sempre nova. E Zé, você é o mestre disso, o mestre da espontaneidade, o que traz, né, a espontaneidade para gente muito bem na prática, e o quanto, porque o que eu procurei, né, como essência, assim, trazer nessa série, ou nesse programa, é criar autonomia. Então, assim, tá bom, você não sabe o que fazer nas suas férias, né, a gente fica variando tanto de aulas, que às vezes a pessoa não sabe muito bem, assim, tá, agora que eu estou de férias das aulas, eu faço o quê, né? Porque foram tantas coisas.
Então tá bom, então vamos ter uma série, né? Uma série. Agora todo mundo sabe pelo menos uma série. E como que a gente pode então conquistar essa autonomia, né, de fazer, de praticar isso por conta própria, sem perder a espontaneidade, né? Porque a gente depende dessa espontaneidade mesmo através daquilo que é sempre igual. Então eu queria que você falasse um pouco para a gente, a partir da sua experiência, sobre isso, sobre a repetição, sobre a espontaneidade, sobre esse aparente paradoxo, mas que convivem muito bem, né, numa prática. E como, enfim, tem tantas coisas boas para falar para gente. Esse é o convite. Marquito, eu agradeço bastante, não, a oportunidade, e eu gosto muito da expressão dentro dos budistas, né? Para mim é um momento auspicioso, auspicioso. Ainda mais na lua cheia, né? Lua cheia de dezembro, nós estamos exatamente num momento muito fecundo, por conta dessa lua, né, que mexe com os nossos nervos. Eu acho muito bonita a tua expressão, nervos à flor da pele. Olha que coisa linda a expressão, né? Nervos à flor da pele. Mas eu costumo brincar, na lua cheia, quem está ainda bem treinado, né, aproveitando essa dispensação de forças, uiva, e outros louvam. É uma diferença muito grande, é a questão do treinamento, né? Mas você tocou tantos elementos, Marquitos, viu? Que você, quando fala, você é tão espontâneo, não brinca, Marquitos, não é assim. A não ser que, como às vezes o papai brincava assim comigo, Zé, vai você com os seus estados alterados de consciência. É. Eu nunca me esqueço, na FMU, eu falei, estou sempre alterado, Marcos. E que bela amizade, não? De longa data, uma bela amizade. Sim. Mas você tocou num ponto importante, Marquito, que até eu tinha colocado nos slides, mas eu acho que vale a pena. Eu posso compartilhar só um slide, então? Claro. Porque você tocou num ponto muito importante, meu querido, muito importante, que eu acho que exemplifica muito bem a repetição, né? Então, vocês vão dar licença, eu vou só destacar rapidamente. Eu tinha deixado aqui, como eu gosto sempre de Da Vinci, não? Eu acho muito interessante essa colocação de Da Vinci, que depois, quando eu fiz cinesio-reflexologia, eu fiquei surpreso que a Associação Internacional de Cinesiologia, na Suíça, usou essa mesma expressão de Da Vinci, né, para falar sobre a espontaneidade, né? Não somente a espontaneidade, mas a expressividade do corpo, né? Esse corpo em movimento, bonito, livre, né? Espontâneo e pleno, principalmente muito pleno, né? A pessoa tendo esse corpo como extensão de si mesmo. É uma coisa muito bonita, né? Muito linda. E poética, a gente não pode negar. Aliás, eu vou até aproveitar esse momento, Marquito, para dizer, estou relendo um livro do Rubem Alves, em que ele deu esse título que eu achei muito feliz, Por uma Educação Romântica. Olha. Por uma educação romântica. Olha que coisa linda, que coisa belíssima. Mas eu gostaria, então, só de destacar, Marquito, essa colocação que você fez. Bom, Krishnamurti, o pessoal já me conhece, mas eu gostaria aqui, Marquito. Você falou do piano. Olha isso aqui, Marquito. E olha que nós não combinamos, hein? Não combinamos. Nós não combinamos, hein? É o Bluetooth, Marquito. Essa é a lua cheia. Olha que coisa linda. Eu acho que muita gente ouviu falar de Arthur Rubinstein, né? Reconhecido realmente mundialmente. E alguns colocaram mesmo, grandes periódicos, né, da Europa, realmente destacaram ele como um dos melhores pianistas virtuosos do século XX. Ele começou com 3 anos de idade, Marquito. Nossa. E com 13 anos, ele foi solista da Filarmônica de Filadélfia. Com 13 anos de idade. Mas olha a expressão dele quando uma vez perguntaram sobre o treinamento dele, né, por ser um virtuoso. E olha o que ele disse: eu me dedico 8 horas por dia. Quando deixo por uns 3 dias, meus amigos percebem. Quando falho por uma semana, a plateia percebe. Impressionante, né? Então, eu acho que vale a pena destacar, e quem quiser ver mais ainda um outro instrumento que eu adoro, esse aqui só para fechar. E eu estou colocando aqui no YouTube
Quem puder, está aí o endereço, Yanni Samvel Ervinian. É o violinista-chave desse grande maestro Yanni, que o Yanni, inclusive, começou também muito cedo, com 12 anos de idade, já tocava, mas tocou de uma forma... Ele sempre foi uma pessoa que a gente coloca como criador do seu próprio estilo, né? Ele não tinha, inclusive, a pauta musical, ele escrevia, ele criou um código de música para ele mesmo, né? Mas esse violinista, por que eu destaquei o violino? É isso que eu queria destacar agora, nesse momento, Marquito. Perceba que é o instrumento que você toca mais junto do corpo. É o instrumento que você leva mais junto ao corpo. E perceba que ele toca na garganta. Então, a gente sabe que a fala no ser humano é a coisa mais linda do mundo. Porque quando a gente estuda os textos antigos, costuma-se dizer que tudo tem voz na natureza. O vento tem voz, a água tem voz, as árvores têm voz, as folhagens, os pássaros, né? Até as pedras têm voz, se a gente tivesse uma audição, né, mais apurada. Mas só o homem tem a palavra. Então, eu acho que o violino é aquilo que, quando você não consegue nem colocar em palavras, você tem a grande oportunidade de colocar os acordes. Porque o violino não tem escala. O violino você toca realmente com uma sensibilidade, tanto todo mundo fecha os olhos do violino. Tem um momento que você percebe que as narinas se mobilizam como se fosse espontaneamente Kekari Mudra. Aquilo entra, né, pela glote, vai na zona olfativa e mexe na pineal. E toma todo o teu ser. Isso, para mim, é espontaneidade, né, que é expressividade, talvez a grande oportunidade do ser humano transcender a si mesmo num momento único, né, que eu acredito que a arte é a que mais nos aproxima do divino. E eu vou só completar com o mestre Kutumi, que eu adoro muito, isso está no livro de Hermógenes, mas olha que coisa maravilhosa, só para a gente ficar nisso aí um pouco. Mas você está trazendo uma comparação que eu também gosto muito de trazer do yoga com arte, né? Onde a prática do yoga, ela não deixa de ser uma arte. A gente costuma aproximar mais o yoga da ciência, talvez da educação, talvez da filosofia ou da religião, mas da arte é difícil da gente ver, né, essa aproximação do yoga. E eu gosto muito mesmo de ver o yoga como arte, como sendo assim essa íntima expressividade, né? Não para fora, não para um público, mas assim, não deixa de ser uma expressão do corpo, né? Uma coisa assim que a gente vai e essa metáfora de afinar um instrumento também, né? A gente vai afinando o corpo como quem afina um instrumento. E eu acho que a repetição vai ajudando a gente também a afinar cada vez melhor esse instrumento, né? Porque me parece que no asana, na nossa busca, quando a gente fala desse estado de estabilidade, conforto, relaxamento do esforço, esse tripé, né? É, é uma a gente está sempre errando, né? A gente está sempre errando, está sempre um pouco mais contraído do que devia, um pouco mais relaxado do que devia, e a gente sempre vai, né, tentando afinar isso para ficar cada vez mais perto, mas me parece que essa é uma busca assim que ela é uma busca que sempre vai estar ali, né? A gente sempre pode afinar um pouco melhor, sempre pode afinar um pouco melhor. A gente vai também afinando a nossa escuta para perceber como que está a nossa afinação. Eu acho que essa é uma das belezas da repetição também, né? Sim. Afinar o instrumento. E acredito que talvez o grande desafio para quem vem um pouco com esse condicionamento, né, da educação, vamos colocar, da educação, dessa coisa mais formatada, e aí você colocou muito bem, aí você vai em direção à arte, e que aí você dá essa liberdade ao outro, ou pelo menos outra palavra que você colocou, que é o mais importante, que é autonomia, né? A autonomia, quando você
encoraja o outro a essa autonomia, você está abrindo caminho para aquela coisa mais linda que é a liberdade. Está tudo interligado, né? E o yoga vai nessa direção da liberdade, né? Moksha, né? Então, é isso que eu acho que a gente está, de uma certa maneira, ter essa grande oportunidade. E eu sempre também lembro as pessoas, olha, não fui eu que inventei, viu? Eu, quando cheguei, já era assim, com referência ao ensinamento, a um conhecimento, da maneira como foi passado. Isso é milenar. Então, fica à vontade, né? Não brinque comigo. Mas a gente tenta, de uma certa maneira, encorajar nessa direção da espontaneidade, da expressividade desse corpo, e que eu acho que realmente leva tempo para a pessoa conseguir se desembaraçar-se, desvencilhar-se de todos esses condicionamentos, né, e desses clichês que a gente traz. Mas também tem um outro elemento, Marquito, que eu acho que vale a pena também chamar a atenção para que a pessoa já se prepare. A hora que ela vislumbrar essa liberdade, vai vir aquela pergunta, o que eu faço com essa liberdade? Tem pessoas que têm medo da liberdade. Uhum. Sim. A gente... É um risco também, né? É um Sim, risco. sim. Às vezes é um risco. Eu falei outro dia, coloquei isso no meu Instagram, a partir do livro Tremores. O livro Tremores me trouxe muitas inspirações, você sabe, né? E uma das coisas que ele dizia ali era sobre a jaula, né? Então, uma metáfora na jaula, como chega uma hora que é necessário sair da jaula, porque aquele espaço nos asfixia. E ele traz essa metáfora com a respiração mesmo. A respiração é o que nos leva para fora, porque aquele lugar onde a gente está, ele se torna irrespirável, ele nos asfixia, a gente precisa sair e a gente precisa sair da jaula, né? E aí eu estava dizendo justamente que a prática do yoga, ela não deveria ser uma coisa que nos faz ficar mais acomodados e confortáveis na jaula, né? Pode servir para isso também, mas deveria nos ajudar a sair da jaula, e tem um risco também sair da jaula, né? A gente fica protegidos lá dentro, fora tem outras coisas. Mas é o risco da liberdade, né? Sim. E eu vou aproveitar essa metáfora da jaula, porque sabe o que eu acho em alguns momentos, a jaula? Porque vamos colocar numa ordem. Quem busca liberdade é o coração. O coração busca liberdade porque a sede do amor, o embrião do amor está no coração. A gente sempre representa o coração como o símbolo do amor. E o amor exige a liberdade. Agradecer agora a Karina, que lembrou aquilo que eu fiz em São Roque. O amor precisa da liberdade, ele exige a liberdade. E a liberdade, como sempre, é simbolizada um coração com asas, né? É um coração com asas. Então, para mim, o tórax é a jaula, né? O gradil costal é a gaiola. Vamos deixar a coisa mais simples, então, é a gaiola. E o passarinho quer voar e cantar, né? Então, acho que é isso que nós temos que, primeiro, realizar em nós mesmos, Marquito. Eu estava lendo esse livro do Tina Han, Eu Busco Refúgio na Sangha. Não sei se você já viu esse livro. Eu Não. Busco Refúgio na Sangha, do Tina Han. Do Tina Uhum. Han. E é um momento em que ele coloca exatamente isso. O professor, ele precisa ter conquistado essa liberdade, porque senão ele não consegue ser um bom professor se ele não tem essa liberdade. Porque a proposta dele para o aluno é convidar a liberdade. E por isso que, em alguns momentos, para mim, que eu acho mais bonito na prática, mas as pessoas que às vezes eu tinha isso na prática, agora eu faço um pouco isso no Zoom, é aquele momento de silêncio, que você deixa a pessoa com ela, elaborando, acontecendo. E eu percebia na sala, ainda no presencial, um constrangimento, de repente. Mas aquele silêncio, para mim, é o sinal da liberdade. Uhum. É o sinal da liberdade, esse silêncio. Eu acho bonito quando você pode colocar assim, no silêncio é um profundo respeito pela presença e a liberdade do outro. Sim. Está tudo nesse silêncio, às vezes, que cabe, né? Parece uma pergunta aqui. Eu tenho algumas perguntas para te fazer, Zé. E uma das Uhum. perguntas que eu faria, a Cláudia coloca aqui, então eu vou fazer exatamente como ela está colocando, que ela diz. No final,
parece que nos distanciamos de nosso mundo físico-social quando vamos percebendo essa liberdade. E isso é, para mim, meio difícil, apesar de prazeroso. E aí eu queria saber sua opinião em relação a isso, assim, porque como funciona, né? Assim, à medida que a gente vai adentrando as práticas ou realmente buscando essa liberdade, talvez algumas coisas do nosso mundo social, externo, deixem de fazer sentido, mas, por outro lado, a gente também não está querendo buscar um isolamento, né? Talvez algumas pessoas queiram e tudo bem, nada, mas a grande maioria quer, né, continuar com a sua vida em família, entre amigos e talvez não seja aquela mesma vida social de antes, algumas coisas podem mudar, mas que exista uma vida social, né? Como... E aí eu acho que a grande questão que a gente fala toda sexta-feira aqui no nosso encontro de relatos, como a prática encontra a vida. Me parece muito importante que a prática ela possa estar a serviço da vida, né? E não nos separar da vida ou nos tornar mais isolados dela, entendendo também que o caminho de isolamento é muito também é muito bonito para aqueles que o escolhem, mas nem todos escolhem isso. Como é que você vê isso, Zé? Essa relação do yoga com a vida, da prática com a vida? Olha, Marguito, primeiro acho que precisa ser corrigida a palavra isolamento. Nada está isolado, né? Não há isolamento, porque nós temos ainda a nossa pele. Eu hoje estou muito preocupado com a pele, né? Eu tenho estudado muito o sistema nervoso, neurovegetativo, por conta dessa pandemia, que nós ficamos com os nervos na flor da pele, né? Nós estamos com os nervos da flor da pele. Então, eu percebo quando você encontra pessoas que vêm de fora, aqui de São Bento, você percebe as pessoas ansiosas, nervosas, impacientes, irritadiças, né? Querem ser atendidas de imediato. Então, eu percebo o quanto isso foi nocivo. Nós estamos intoxicados. A gente sabe que um vírus, quando entra no corpo, a palavra vírus, né, do latim, quer dizer veneno. Né? A palavra vírus quer dizer veneno no latim. É interessante chamar a atenção disso. Então, as pessoas ficam envenenadas, intoxicadas, né? Porque você percebe que todo vírus ele consegue um ambiente propício quando cai o pH. Então, você está inflamado, você tem uma inflamação no corpo. É fácil isso. Por isso que a primeira coisa que o corpo faz é reagir com uma febre mais alta para ver se isola a coisa. Isso de uma forma fisiológica, né? Como filósofo, estou virando mais fisiologista atualmente. Mas eu acho que precisa chamar a atenção dessas coisas, porque não dá para separar, né? Então, nessa pandemia, eu percebi muito isso. As pessoas ficaram isoladas, confinadas, né? Duas palavras-chave, né? Confinamento, isolamento, distanciamento. Conclusão, caiu a afetividade, que a afetividade é pele. Afeto é pele. Né? Por isso que as palavras, a gente costuma dizer assim, que o toque... Eu fiz um pouco de massagem, né? Quando eu fiz educação física, você sempre entra um pouco na massoterapia, e a cinesioreflexologia usa mais ainda isso, né? Só que você começa nos pés. Mas a gente pode colocar assim que uma vez, eu conversando com o Gayasa, que nós encontramos uma vez o Gayasa, e Gayasa tinha feito um prefácio bonito de um livro de uma professora da FMU, a filha do D'Amato, um dos diretores da FMU, da Educação Física. E eu acabei destacando, eu vou colocar aqui para vocês rapidamente. Gayasa colocou assim no prefácio: o toque será sempre mais profundo, por mais superficial que ele seja, se comparado às palavras, que por mais profundas que sejam as palavras, se comparadas ao toque, serão sempre superficiais. Agora, eu acredito, Marquito, quando as pessoas se acostumam com o isolamento, eu acredito porque eu acredito que é um pouco de receio desse contato. Mas aí nós teríamos que falar como é que foi a tua vida uterina? Como é que foi o teu amamentar? Como é que você foi concebido primeiro no útero? Como é que você foi concebido depois junto ao peito, para você ter essa vontade de não ser tocado? E eu digo mais, Marquito,
Você sabe que as pessoas que mais sofreram na pandemia e acabaram indo a óbito eram as pessoas que tinham perfil em homeopatia de falta, medo de ser tocado. As primeiras pessoas que tinham como remédio de fundo Briônia. São pessoas que têm medo de contato, não abrem os braços. Tem receio do afeto porque exige uma entrega. E talvez essa criatura lá no fundo foi traída na entrega. Não foi bem amparada. Desculpe eu colocar nisso, mas você sabe que eu vou fundo, às vezes, na psiquiatria, na psicoanálise, na psicologia, na filosofia. São coisas muito ligadas, né? Muito tecidas, não dá para separar. E ainda mais esse tema que você está tocando, que é a sensibilidade, a espontaneidade, a expressividade. Eu estou junto contigo, amigo, e dizendo assim, vai findo, porque agora eu vou sentar na árvore, comer manga, e você segue. E, Zé, eu... estão lembrando aqui, quem que é? A Karina lembrando, que você falou lá no retiro. Experimentem, façam as tarefas domésticas nus, né? Sobre essa coisa da pele, que eu não estava no retiro, infelizmente, mas a Karina está trazendo essa lembrança aqui. Eu tinha uma outra questão que eu me deparei enquanto a gente estava fazendo a série, e aí, na primeira semana, eu ia fazendo muitas narrações e muitas conduções e praticamente falando o tempo inteiro. Depois, na segunda semana, trazendo um aspecto assim um pouco mais ligado à sensação, não tanto à técnica ou à execução, mas direcionando um pouco mais onde colocar a atenção e tal. E aí, entrando na terceira semana, que é essa que a gente está, terceira e última semana de prática, bastante espaço, pouquíssimas conduções, basicamente dizendo, agora a gente vai fazer tal técnica, depois volta, e deixando todo esse tempo, né, para autopercepção e autoobservação. Aí surgem algumas coisas, né? A gente tem uma encruzilhada quando chega nesse ponto. Ou a gente se distrai, né? Então no silêncio, no espaço, no vazio, a gente se distrai e se dispersa, ou a gente consegue aproveitar, né, esse momento onde eu não estou falando, né, no caso, e a pessoa pode aproveitar isso para o seu próprio mergulho, né? Mas isso é sempre uma encruzilhada, né, Zé? Assim, é fácil escorregar para o lado da distração, mas a gente precisa ali procurar sempre manter essa firmeza no caminho, assim, de, não, deixa eu tentar mergulhar ainda mais profundamente. Será que tem alguma dica para ajudar nesse momento, onde isso acontece? Eu acho, Marquito, que a pessoa teria que realmente, durante a prática... Eu confesso para você, Marquito, eu comecei assim, quando eu comecei a entrar na questão da cinésio, aplicando mais cinésio, eu percebi uma coisa, precisaria primeiro a pessoa, aí vai depender muito do perfil, né? Aí o perfil da pessoa, se é muito agitada, ansiosa. Eu, às vezes, por incrível que pareça, Marquito, eu começava levando a pessoa para natação. Eu levava a pessoa para natação, eu conseguia, com um amigo meu que tinha, era ali perto da minha escola, na Costa, ele tinha o Centro Olímpico ali, então eu deixava reservado 12:30, mais ou menos, até 1:30 da tarde, alunos que tinham realmente essa coisa muito agitada e tudo mais, e eu fazia nadar, primeiro tinha pessoas que só tinham nadar prego, né? Quer dizer, mergulhava, e, aliás, caía e afundava, era nadar prego, como ele diz, né? Mas então, é claro, levava tempo para você chegar àquela coisa gostosa que é o corpo na linha d'água. Esse corpo na linha d'água, por incrível que pareça, Marquito, e todos que agora estão com a gente, é mais ou menos, Marquito, quando eu peço para as pessoas colocarem o corpo na postura do gato em equilíbrio, que você leva uma perna, eleva um braço, se você souber posicionar a bacia e o centro da gravidade, só que uma vantagem, a água é muito melhor, porque aí você não tem nenhum apoio, você tem aquele elemento que te lembra a placenta e tudo mais, e você se liberta de muita coisa, né? Na pele, porque entra pela pele e aí alguma coisa se desvela lá dentro, né? Se desvela dentro de você.
Então, primeiro pegava a linha d'água, depois ele começava a aprender a trabalhar bem os braços. Agora, o momento mais gostoso é quando ele fazia bilateral. Quando ele conseguia fazer o bilateral, o nado bilateral, que é exatamente uma perfeita harmonia do corpo girando, e aí é o Lolasana. Ele faz na água o Lolasana, ele joga o corpo para cá, ele gira, ele torce. Ele sai totalmente arrepiado da piscina. Eu vi a gente arrepiado. Quando arrepia, já era. Segunda expressão popular. Quando arrepia, já era. Aí sim, eu percebia que essas pessoas queriam ficar quietas depois, porque alguma coisa aconteceu dentro. Então, é preciso, às vezes, Marquito, esgotar um pouquinho essa coisa de ir para fora, porque alguma coisa dentro tem que pegar a mente. Mas é a sensação profunda. Agora, é claro, por isso que eu acho sempre interessante, Marquito, as torções. Agora eu vou desvelar por que eu conheço 35 variações de torção, porque a gente torce por eles, entende? A gente torce pelas pessoas. Então, eu tenho uma planilha de 35 variações de torções, entende? E eu acho que a sangue é uma torcida, né? Sim. Muito Então, acho que bom. tem que chegar a isso, Marquito. Você tem que fazer com que a pessoa sinta, em algum momento, algo, uma sensação profunda e intensa. Essa intensidade é que talvez a gente tenha que falar que o doutor Garoto, eu sei com você, o Bolle já colocou bem isso, né? Essa coisa da topografia corporal, a lateralidade, mas quando você concentra no baixo ventre, esse ponto-chave que vocês destacaram também nas lições, né? Eu estou para ver os 2 vídeos, porque eu estava viajando, essas últimas aulas de vocês, no domingo, né? Mas é importante, Marquito, porque a hora que aquela sensação, essa intensidade, eu queria realmente frisar só isso, a intensidade do padrão pulsátil, isso está em Kellyman, de Stanley Kellyman, Anatomia Emocional, né? Então, quando você intensifica esse padrão pulsátil, a intensidade é tão abrangente, em termos de tônus, que a mente ela não consegue decodificar. Porque a energia, quando é liberada, ela não é condicionada, a energia é. Quem condiciona é a mente, os nossos condicionamentos. Mas quando ela pega de repente, a mente não tem tempo, pela intensidade. Sim. Por isso que os textos dizem assim, Shiva te abençoa com a clareza de um relâmpago. É esse momento, né, Zé? Assim, são esses momentos, quando isso acontece, porque isso é sempre um acontecimento, não dá para fazer, Sim, a esses momentos que experiência. fazem a experiência, né? E que fazem e que são sempre únicas, né? Assim, esses são os momentos que a gente guarda, eu acho, de uma prática, né? Talvez a gente passe ali 1 hora fazendo e 1 segundo tendo algo nesse sentido, mas é esse segundo, a gente passou aquela 1 hora inteira para tentar de alguma maneira extrair esse 1 segundo que é o que vale mais a pena, né? É o que a gente pode colocar, uma gota de limão pode talhar um balde de leite, mas uma gota de baunilha pode fazer a diferença no sorvete. Zé, tem mais uma pergunta que tem a ver com o que você já disse aqui, mas que é a seguinte: eu sempre digo e fico pensando muito a respeito da palavra disciplina e, e sempre vinha pensando e dizendo a disciplina, talvez na nossa língua, no nosso tempo, ela tenha se tornado uma coisa um pouco dura, né? Mas é bom quando essa disciplina se torna mais um senso de querer do que um senso de dever, né? Onde a gente vai e faz a nossa prática porque descobriu um gosto por isso, porque quer, porque gosta. Mas também, Zé, assim, nem todo dia é assim e nem todas as pessoas também vão ter esse gosto imediatamente, né? Então, então, eu também acho que tem um outro ponto, assim, quando a gente começa a se deparar com a prática diária, onde a gente percebe obstáculos, né?
tem momentos onde esses obstáculos aparecem e a gente não está com tanta vontade assim de fazer. Às vezes isso acontece por muito tempo para algumas pessoas e é muito difícil fazer a rotina, a prática entrar na rotina. E aí eu fico me perguntando, quando entra nesse gosto, nesse querer, as coisas ficam mais fáceis, mas quando não entra, quando tá difícil de fazer a prática entrar, porque tem muitas distrações, preguiça, muitos motivos que nos tiram do caminho, como é que a gente faz? Assim, será que a gente precisa dessa disciplina mais rígida? Qual é a sacada É, nesse momento? sacada, né? Sacada. Às vezes precisa de uma sacada também, né? Um pouco de ar livre, respirar fundo para voltar depois. É que eu falo de sacada, eu adoro sacadas. A primeira coisa que eu pedi aqui em São Bento foi a varanda. Eu queria uma varanda, né? Eu durmo na barraca, mas eu quero uma varanda, um deck, né? De vista, né? Para o horizonte. Mas eu acho, Marquito, primeira palavra, disciplina. Eu tirei do meu vocabulário na prática. Eu coloco dedicação. Eu coloco muita palavra dedicação, né? Usar da dedicação. Uma coisa mais romântica, gostosa, agradável, né? Dedicação. Agora, a dedicação, a gente não pode negar que ela vai exigir inicialmente o gosto por aquilo que eu faço. Aí entra como despertar o gosto por aquilo que eu estou fazendo. Se você coloca a mente como o elemento da dispersão, porque é a mente que traz a dispersão, a distração, tudo é o mente. Então, por isso que diz Aurobindo, né? Que eu gosto sempre de Aurobindo também. A mente precisa ser pega. Agora, o elemento-chave, para mim, quando se fala, por exemplo, atenção, vamos colocar aí, destacar agora esse elemento importante da prática, que é a atenção, e que dentro do momento do Yoga Nidra, né, a gente desenvolve a autoobservação, né, o Atma Vichara, autoobservação. E aí eu costumo trabalhar um pouquinho essa palavra, a observação, que são os estados de atenção, correto? E aí eu sempre faço uma homenagem ao meu mestre, que ela sempre dizia assim, a atenção é a luz encarnada no momento. A atenção é a luz encarnada no momento. Mas para a atenção se manter, tem que ter um componente afetivo. Eu sempre lembro isso às pessoas, que é o interesse. Tem que haver interesse naquilo que eu estou fazendo, para que a atenção se prenda. Né? Então, a atenção, se há o interesse ela vem, vamos assim dizer, como um dínamo, né? Que propicia essa fixação da atenção, que é a vontade, o desejo. Né? A vontade está imbricada também aí nesse interesse, junto da atenção, né? Que torna esse momento tão claro. E aí sim, na observação, é que começa esse estado de eu vou começar a conhecer o que eu estou fazendo e que eu obtenho. O que eu vou obtendo disso? Correto? Alguma coisa que me preencha. E vamos colocar isso de uma forma bem resumida. Todos nós temos uma fome de vida. Vou resumir de uma forma muito maior. Hein? Todos nós temos uma fome de existência. Né? Eu, antes de ser essência, eu sou mais existência. Eu sou Spinoza. Né? Nesse ponto, eu concordo com o Karnal, com o Jorge Barká. Nós somos muito mais existencialistas se você vai no âmago do tantrismo. O tantrismo é existencial, porque é na existência que você se percebe como essência de algo. Correto? Então, a existência é importante. E nós temos sede dessa existência, nós temos sede de vida, né? Não somente de sobrevivência, que é pior. Né? A gente tem sede de vida. Por isso que não se pode falar em alguns momentos, para algumas pessoas, dessa coisa um pouco mais bela da vida, da simplicidade da vida, enquanto existe fome. Desculpe agora falar para isso, mas é o que a gente percebe. Enquanto existe fome dentro da gente, e nós temos 3 fomes dentro da gente, né? Nós temos uma fome no ventre, nós temos uma fome no tórax e temos uma fome na cabeça. São as 3 bolsas vitais do ser humano. Então, nós precisamos saciar essas fomes, né, para se tornar gourmet. Aí o importante é que você se vire gourmet. O yoga, para mim,
é buscar se tornar esse gourmet, esse tempero, em que você consegue essas fomes bem trabalhadas, satisfeitas, né? Mas, às vezes, as pessoas precisam, pelo menos, comer bastante primeiro, né? Meu mestre diz assim, resumidamente, você precisa comer uma marmelada inteira, ficar verde, para depois perceber que um pedaço vale a pena e vale a pena compartilhar. Eu custei para chegar nisso também. Comi muita marmelada porque é o pé da letra, né? Mas eu acho, Marquito, então, essa questão do interesse, isso vem com o tempo. Aí, aonde entra, sim, a parte intelectiva, que através do conhecimento de um texto, que volta a parasibilizar vocês, nessa dedicação que vocês fizeram, pegar o texto do Bolle e trazer para a textura, fazer do texto para a textura. Agora, é importante que as pessoas consigam a reflexão para chegar na medula, que é a expressão que eu estou usando hoje para o meu trabalho, né? Do texto para a textura, da reflexão para a medula. Agora, a reflexão não é raciocínio. A reflexão é o que, na textura, o texto conseguiu refletir. É isso. Ou seja, deixou um rastro, deixou um vestígio, e agora eu começo a despertar interesse de um conhecimento que pode ser até através do texto, ou vocês fazendo a tradução desse texto. Eu fico pensando, Zé, na expressão que você utiliza muitas vezes de tapas, né? Assim, quando vem esse momento e quando as coisas precisam ali talvez de um esforço a mais, né? Esse tapas, ele pode ser importante para dar esse gatilho inicial, né? Tirar, assim, da inércia, porque não dá para negar que existe uma força de inércia, um tamas que às vezes nos prende e nos paralisa um pouco, né? E para sair desse ponto de inércia, às vezes precisa desse calor do tapas e às vezes é necessário, né? Como é que a gente dá esse passo, assim, esse pontapé inicial, né? Tem que conquistar uma vontade forte, né? E é Santo Agostinho. Aí eu vou ter que falar em Santo Agostinho. Ele diz: só uma vontade forte nos faz nos manter alegres, né? Quando você está impregnado de tristezas, de angústias, inflições, entende? Só uma vontade forte. Mas aí, nessa hora, Marquito, eu confesso para você, a sanga é uma forma de encorajar as pessoas. Eu não estou puxando porque a sanga, todos nós temos uma sede do outro, né, de relação. Então, outro ajuda nessa hora, né? O outro ajuda nessa hora. A gente não pode negar como é importante. Por isso que mesmo na vida trapista, por exemplo, né, eu quase voltei para o seminário como monge trapista, né? E o trapista, para você ter uma ideia, os votos do trapista são 3: silêncio, oração e trabalho, correto? Mas é no trabalho que a gente reza. E é no trabalho que a gente se junta, né? Que a gente serve, inclusive, porque a vida é serviço também, no fundo. Esse é outro aspecto interessante a destacar. A vida é serviço, né? O tempo todo, né? O discípulo serve o mestre, por isso que a maior honra é quando o mestre chega assim e diz assim: faz a minha comida. É o maior momento de confiança do mestre e discípulo, né? Faz a minha comida, né? Lava meus pés, eu estou cansado, né? Que é o sarva, né? Guru Sarva, aliás, Guru Seva, é o Guru Seva. Então, eu acho bonito isso, correto? É que nós estamos, eu confesso, Marquito, nós estamos num desafio muito grande por conta dessa fragmentação das coisas, primeiro, né? Depois nós temos uma fase muito glamurosa em termos de entretenimento, né? Nós estamos com muita distração, muito divertimento, distração, principalmente distração, entretenimento e com pouca cultura, né? As pessoas confundem entretenimento com cultura, e nós estamos com uma falta de cultura, de comportamento, de conduta, né? Então, nós vamos ter que, de uma certa maneira, eu acho que o yoga vai ter que olhar um pouco isso, sabe, Marquito? Sim. Nós temos que pegar o yoga e tornar o indivíduo novamente inteiro, pleno, né? Inteiro, pleno, mas aí ele tem que resgatar, aí vamos novamente entrar nisso que tem o Dr. Bolle, que eu ia destacar, a Shakti, a potência, né? A potência.
A pessoa tem que recuperar uma potência, que é a sua integridade, para exatamente dizer, no momento daquela dispersão, dizer assim, ter esse discernimento. Eu já percebi isso, não leva absolutamente nada. E desculpe destacar uma coisa, Marquito, que eu acho que vale a pena. Isso saiu na Veja e eu destaquei. O avanço da estupidez. Olha a figura. Uhum. Um estudo muito interessante desse tempo que nós estamos entrando, não? Então, é um grande desafio, eu acho, Marquito, é um grande desafio, não tem a menor dúvida. Por isso que é interessante que, dentro do possível, a gente possa tornar a sadhana uma coisa gostosa, agradável, mas, ao mesmo tempo, que comece a trazer a criatura na sua integridade a partir da bacia da coluna, linha de ombros, cabeça. É o eixo. Sabe? Esse empilhamento perfeito para que abra novamente essa visão mais larga, né? Essa percepção ampla que nós temos na região frontal e que temos esses dois hemisférios que você faz escolhas. Mas é importante que você tenha agora discernimento, muita clareza. Exige dedicação, não tem a menor dúvida, Marquito. Eu fiquei pensando, Zé, assim, nesse programa, voltei a ler um sutra, que é aquele sutra 12 do primeiro capítulo de Patanjali, que fala de Abhyasa e Vairagya, né? E eu fiquei me deparando muito com ele, li em diferentes versões, li comentários, e é muito interessante como coloca a Abhyasa como essa prática. E aí, nos comentadores, né, Vyasa, Vijnana Bhikshu, esses principais comentadores de Patanjali, eles vão colocando assim coisas muito interessantes nesse ponto de vista da prática, que ela tem que ser ela tem que ser ininterrupta, como colocou lá o pianista, né? Ininterrupta por um longo tempo e com devoção, né? E a devoção sendo alguma coisa nesse sentido de se colocar por inteiro, porque se você se coloca meio ali pela metade, né, as coisas vão ser sempre mais difíceis, porque sempre vai ter alguma coisa que te atrai. Então precisa ser por um longo tempo, não são 21 dias, não é um ano, é um longo tempo, é uma vida. De maneira ininterrupta. Se a gente para por um tempo, a gente percebe, né, que volta um pouquinho para trás e aí precisa recomeçar, mas se a gente mantém a prática ali, a flor da pele, é muito mais rápido voltar para esses estados de percepção, né? E com devoção. E aí ele coloca também, que eu achei muito bonito e falei isso aqui já em outro momento, a respeito do vigor e do entusiasmo necessários para a prática, né? Vigor e entusiasmo, assim, e cultivar, né, esse vigor e entusiasmo pela prática é alguma coisa muito bonita e fundamental. Não tenha dúvida, Marquinhos. Que palavra bonita, hein? Porque você me fez lembrar São Francisco. São Francisco, o comportamento dele na sanga, permita jogar São Francisco na sanga, porque São Francisco tinha uma sanga. Para mim, São Francisco era um yogi, né? Da maneira de abraçar a natureza e por aí vai. Mas ele colocava a palavra ternura e vigor. Ele usava muito a palavra ternura e vigor, né? Então, esse vigor é importante. Esse vigor, eu acredito que o amor, ele é vigoroso e rigoroso, hein? Eu coloco o amor mesmo, aquele amor de coragem, né, que vem do coração, o amor é vigoroso e rigoroso. Ele exige um rigor, porque exige uma elegância, um respeito, né? Tudo que entra nesse rigor, né? Por isso que nós gostamos. Quando você chega no céu, você tem o traje a rigor. Você trazer o seu corpo com traje a rigor. Zé, a Sueli pergunta como fazer, né? Se tem alguma dica para eu me aproximar da espontaneidade? Olha, começa bocejando em público, espreguiçando em público. Tudo aquilo que não é permitido fazer muito em público, quando você está constrangido, quer dar uma saída, não consegue, não sabe o que faz, dá uma bocejada, né?
ou, de repente, aquele espirro, né, que joga as gotículas a 4 metros, entende? Enfim, começa com as coisas mais espontâneas, mais distintivas, correto? Coçar a barriga, de repente, né? Ou então, simplesmente, isso aqui em público. Tem gente que não faz mais isso, às vezes, né? Porque era feio, era contra a cultura. Então, acho que é interessante quando você começa esses desconfortos, né, musculares, mas mesmo que seja realmente, principalmente em público, porque hoje, atualmente, nós estamos com uma atmosfera tão formatada em certos momentos, correto? Até mesmo os espaços, né, estão muito estreitos, a gente vai vendo que eu, quando comecei a voar, eu percebia, né, cada vez mais os bancos estreitados, você deve ter percebido isso, né? O banco da frente com o banco de trás, cada vez mais, porque é para caber mais gente, né? Então, eu acredito que é isso que a gente tem que começar, nessa espontaneidade, realmente sentir um pouco mais, e me permitem, desculpe, mas eu falo como agora um fisiólogo. Eu acho que nós teríamos que, no nosso dia a dia, na nossa caminhada, em alguns afazeres diários, sempre que você puder, observe como estão o dedo dos pés. Às vezes as pessoas não se dão conta, estão lavando uma pia. Eu sei porque uma aluna falou isso e eu achei maravilhoso quando ela se percebeu. Eu falei, Antônio, eu estava lavando pratos na pia, de repente eu percebi meus dedos encolhidos, os dedos do pé. Eu falei, fantástico. Você estava com um mecanismo de apreensão no fundo da tua psique. São apreensões que nós trazemos, e se a pessoa se der conta, um pouco disso já está no reto abdominal, nos oblíquos abdominais, e pegando um pouquinho já em direção ao plexo solar, ao diafragma. Ela começou nos pés. Olha que coisa maravilhosa. Por isso que tem pessoas que às vezes têm uma câimbra na panturrilha e não sabem por quê, são apreensões. Sim. Então, a espontaneidade começa. Por isso que eu gosto quando, às vezes, o papai começava, e a mamãe fazia muito isso na Marquito, começar nos pés, dedilhando, movimento tornozelos, né? Jogando articulação de tornozelo. Parece bobagem, mas, pelo contrário, é começar a desengatilhar. Isso me faz pensar várias coisas, assim, o quanto que o yoga, da forma como ele é ensinado em tantos lugares, ele tira a espontaneidade, né? E eu estava comentando isso ontem no grupo de relatos, que às vezes a gente entende o asana e começa a querer fazer o asana mais de trás para frente, como se a gente quisesse começar a fazer pelo seu final, né? Então, assim, tá bom, a postura é estável e confortável, tá, mas ela precisa chegar lá, né? A gente não pode partir disso, senão ele se torna uma coisa rígida. E aí fica aquela coisa dura, aquela coisa rígida, aquela coisa pouco espontânea, porque é imóvel, porque tem que ser de determinado jeito, em determinado formato. Só que a gente precisa ter um caminho, e existe um caminho de espontaneidade para chegar lá. E Zé, eu acho assim, às vezes é difícil para mim até de entender, e eu fico sempre me perguntando e me questionando, e às vezes entendendo, às vezes desentendendo, né? Essa relação entre a espontaneidade e alguma coisa aleatória, porque me parece que o espontâneo não é aleatório, não é qualquer coisa, né? Não é qualquer movimento, não é qualquer jeito. Mas como é que a gente pode pensar a espontaneidade dentro de um caminho? Não é aleatório, né? Como que é essa espontaneidade? Marquito, eu gosto de ver você procurando as palavras, viu? Eu gostaria que você ficasse falando assim, tudo para você encontrar as palavras, tentar. Eu acho muito bonita essa elaboração, né? Eu coloco isso como uma elaboração que tem no corpo. Porque quando você fala, né, deixa o aluno um pouco livre, é o momento da elaboração. Aí eu vou até um pouquinho mais para trás, que eu queria chegar nisso quando eu falei do Atma Vichara, né, em que você vai cultivando a autoobservação para chegar a uma autonomia, correto? E dessa autonomia, uma autorrealização. Né? Está tudo interligado, isso dentro da prática. Mas eu sempre tomo atenção desse momento da autoobservação, porque a observação, que é uma qualidade diferenciada da atenção, e aí eu destaco 2 momentos em que essa atenção, que procura se cultivar no asana, durante o asana, e principalmente depois quando você desfaz o asana, né, que você não faz mais nada, mas alguma coisa continua acontecendo dentro, correto?
nessa interação sistêmica e por aí vai. Então, esse por aí vai mesmo, vai longe. Né? Tem que deixar bem claras as coisas, né? Não estou muito resumido. Então, é interessante porque a observação, essa qualidade da atenção, eu chamo para 2 momentos que você pode cultivar, o laboratório e o observatório. Né? No observatório, você funila em direção ao firmamento. Né? E no laboratório, você funila em direção ao micro. Primeiro você vai ao macro no observatório, no laboratório você vê para o micro. Mas exige uma coisa, uma atenção devotada. Por isso que termina com oratório, observatório e oratório. Né? É um momento de uma oração, quase. Agora, não sei se vocês sabem, a palavra oração, do latim horácio, é a ação da luz. A palavra quer dizer a ação da luz. Então, é esse tipo de atenção, mas voltamos novamente. Exige o interesse, né? Porque eu estou atualmente, eu estou até pedindo licença, né, por toda essa linhagem que a gente pertence, e tantos outros dentro da ciência, essa questão do autoconhecimento. Se você pega Da Vinci, o primeiro slide que eu deixei aí, não é um autoconhecimento, é um autorreconhecimento, porque você reconhece algo em você que te distingue, que é uma qualidade, e que a gente às vezes coloca assim como algo mais elevado. Não tem palavras, é um algo, é tat, né? Tat sat, aquilo que é. Mas você que tem que reconhecer. Né? Você que tem que reconhecer isso, não sou eu. Né? E é nesse reconhecimento que talvez esteja aquela parte que te cabe nesse grande quebra-cabeça que faz parte da humanidade. Você é único, né? Por isso que você é indivíduo, você é único. Né? Você é aquela você percebeu que o quebra-cabeça, né? Todos nós acho que estamos agora um QR Code. Desculpe agora fazer rapidamente. Basta mexer num quadradinho daquele, faz diferença ou não faz? Sim. Então, todos nós temos um código interno, genético, correto? Então, cada um tem o seu jeito de colocar. Eu acho bonito só uma coisa, os asanas, eu acho que os asanas, da maneira como o corpo é composto numa sequência de asanas, principalmente fundamentais, é como se fosse lembrando uma trajetória da alma nas formas. Cobra, árvore. É muito bonito, é como se você fizesse um retrocesso rapidinho, mas você fazer assim, olha, há uma hierarquia da pedra, do mineral, até o humano. Agora, quando chega no humano, querido, você está em pé, caminhando livre entre o céu e a terra. Om Burburvá Sohá. Solta as amarras e deixa correr, né, Zé? Acho que essa, para mim, é uma das Exatamente. frases que fica muito ecoando também. Que você diz, solta as amarras e deixa correr. E eu acho que a espontaneidade passa muito por isso, assim, solta as amarras e deixa correr, né? Sim. E, E como e diz o aí, outro, sem medo de ser feliz, né? sem medo de ser feliz. Muito bem, Zé, então estamos chegando ao nosso fim aqui, 11 horas. Ah, e eu queria agradecer Que isso. muito as Eu pessoas que que estão agradeço, meu amigo. participando, te agradecer muito por esse papo incrível, por enriquecer muito esse nosso caminho aqui, por inspirar, né, esse nosso caminho dos 21 dias. Nós vamos seguindo juntos, continuamos as nossas práticas até o dia 21 de dezembro, terça-feira que vem. E ano que vem estamos de volta, né? Estamos de volta com mais práticas, estamos de volta com essa busca, com esse espírito, né? Acho que esse é o Isso espírito que é bonito, que a gente exatamente, Marcelo. encerra o ano e que recomeçamos no próximo com as nossas atividades. E aí vamos juntos. Eu acho que realmente eu uso muito o mantra, né? O Saha Navavatu, Saha, porque realmente a gente vai juntos nessa e o valor da Sangha é gigante, né? A gente faz tudo isso juntos, não poderia ser, né, se não Diferente. tivesse a participação de Sim. cada uma das pessoas aqui e que tem participado dessas nossas atividades.
Então, a Regiane, solta as amarras e deixa esse tempo para lá, né? Mas não, a gente vai tendo outras conversas, né, Zé? Toda hora a Com gente imenso prazer, Marquito. pega um tempo Eu e acho fala. fantástico essa ideia que vocês tiveram, essa iniciativa, essa coragem de certo momento, falar dessas coisas, como se o yoga pode ser também formatado se não tomar cuidado, né? Eu achei muito legal da tua honestidade, da tua sinceridade, dessa coisa autêntica, né? E ter coragem de começar a escarafunchar isso, né? Meter a mão na massa e começar a mexer, correto? Sim. Porque eu acredito que nós estamos nesse momento, né? Um pouco de fermento leveda toda a massa, mas a massa sempre cheira mal quando começa também a levedar, né? A fermentar, correto? Então, nós temos que ter toda a atenção dessas coisas. Mas é muito bonito, é muito delicioso, viu, Marquito? É um momento gostoso. Não vou negar para vocês, para mim, hoje eu não nem vou comer, estou satisfeito, estou com as minhas fomes satisfeitas, né? Em todos os sentidos. Obrigado, meu Que querido bom, Zé. amigo. Muito Muito obrigado a obrigado. Eu todos. queria mostrar aqui, eu estava quase esquecendo, eu queria mostrar a nossa série aqui. Eu fiquei feliz com isso ontem. Eu achei tão bonitinho, Marquito. Eu achei Ficou legal? bonitinho Deixa eu isso. colocar Muito, muito aqui para as pessoas bonitinho. verem. Deixa eu ver se abriu aqui. Abriu. Espera aí. Nossa série de 21 dias ganhou corpo. Ganhou corpo. Uhum. E aí tem a frase do professor Zé Embora Antônio os aqui. personagens são magrinhos, né? Os Os personagens personagens são são magrinhos. magrinhos, é São maravilhoso isso. hieróglifos iógicos. A frase É o do professor José Antônio. é o momento lascou. O momento lascou. E a nossa série, olha só que legal. Então tem o nosso mantra, tem as coisas que a gente foi fazendo, uma preparação, as posturas em pé, a partir do gato, de bruços, de costas, sentados, a prática respiratória, a prática meditativa. E eu escrevi um texto aqui falando É justamente de muito autonomia e bonito, muito liberdade, bonito. e do propósito dessa série, do propósito dessa prática. Então eu vou mandar isso para vocês. Estou mostrando aqui só um spoiler, porque eu fiquei bem feliz com isso, achei ficou muito bonitinho e, e é um agradecimento também, para que vocês tenham esse material. Gente, muito Marquito, obrigado. Começamos com 108 pessoas, estamos com 108 de volta, já foi para mais, já foi para 108, que menos. maravilha, que número Então acho que é um bonito, bom hein? momento para a gente encerrar. E Marquito, só para fechar, que eu gosto muito de uma expressão de Maria Bethânia numa canção que diz assim: é a primeira vez, é de novo outra vez, sem ser novamente. É isso. É isso. Obrigado, Zé. Não tenho medo da repetição. Obrigado a todos, queridos. Beijos Obrigado, a Marquito. todos. Bom Continuamos final de com semana. a linha aberta, viu, Marquito? Continuamos com o canal aberto. Continuamos. Continuamos Continuamos com o canal sim, aberto. com certeza. Beijo para todo mundo, querido. Beijo para todo mundo. Obrigado por esse carinho todo. 108 abraços, é maravilhoso, hein? Meu Deus do céu. E deixa os microfones abertos aqui, caso Coisa alguém queira maravilhosa. também dizer Que algo. coisa bonita. A Dá todos, os tchauz. obrigada, Marcos, professor Antônio, que presente. Professor, Eu que agradeço. professor, Obrigada, gratidão, professor. gratidão. Obrigada, gratidão. Obrigada, Muito professora. obrigado a vocês, Obrigada, querido. Delícia. Beijo a É um todos. todas começos. Obrigada. Até lá. Obrigado, gente. Desligar. Tchau. Tchau. Muito obrigada.